pessoal, nós descobrimos juntos no nosso primeiro programa que levamos aqui pela Nova TV Com, canal 7, Sorocaba, e TV Votorantim, canal 6 da NET e 10 da Supermídia. O que foi que nós descobrimos mesmo lá? Nós descobrimos que a coisa mais importante do mundo é eu. Por quê? Porque eu aqui e você enquanto um eu aí, se não existisse, não existiria mais nada no mundo. Não existiria mundo, nem para eu aqui e nem para eu aí. Certo? Foi isso que nós verificamos. Ora, então, sem a existência do eu, não há amor, não há família, não há Deus, não há felicidade, não há coisa nenhuma. Nada. Nada. Até vou escrever na lousa que é para a gente não esquecer. Sem existir o eu, não há. Nada. Eu queria fazer um aviso antes de continuar, porque quando eu estou falando deste eu, que nós verificamos que sente e pensa, e tem essa existência, tem o seu existir, justamente sentindo e pensando. Quando eu falo deste eu, algum desses navegantes dos mares dos preconceitos, que quando eu falo em eu e mais eu não estou querendo falar só de eu e mais eu, quando eu faço isso, eu não estou postulando uma postura, uma situação de vida individualista e egoísta. Não. É com esta estratégia do eu que nós podemos refletir para poder verificar se no futuro, sendo alma ou espírito, como nos dizem os sábios religiosos, se no futuro continuaremos existindo após a morte. O eu, se o eu continuará após a morte. Ou então, como nos dizem os sábios materialistas, que no futuro iremos acabar em nada. É com essa estratégia que nós deveremos até trabalhar um pouco com a ideia do futuro. Talvez a gente se surpreenda e verifique que o que nós conhecemos sobre a morte não passa de uma grande farsa, uma grande mentira, e será preciso rever os nossos conhecimentos sobre ela. Aguardemos. Não vamos falar muito de morte, que é para ninguém ficar assustado. Nós vamos falar de vida. Mas vamos falar muito de vida, que é para deixar todo mundo contente e com a gente no programa Reflexão sobre a Vida. Voltemos. É claro que devemos reconhecer, que devemos aprender o máximo possível com os sábios. Venham eles de onde vierem. Porém, a gente já viu que o mapa não é o território e que o conhecimento não é a realidade e que eles podem se enganar. E quando se enganam, nós seremos enganados por eles. Então veja, no final da Idade Média,
a classe revolucionária da burguesia precisava demolir a ideologia dos nobres, dos soberanos, dos reis. E, para tanto, era preciso demolir a ideologia da dominação por meio do cristianismo. Nesse sentido, a ideia de que nós somos almas saídas do próprio Deus e, portanto, com características, com uma essência divinal. Na época, então, se acreditava que a Terra era o centro do universo e, como tal, o homem, uma criatura especial que tinha uma soberania sobre todas as outras criaturas da natureza, e essa soberania decorria de sua descendência do próprio Deus. Essa arrogante presunção foi combatida pelos revolucionários burgueses, pelos filósofos, intelectuais, artistas e todos que fizeram parte desse movimento revolucionário. E eles combatiam isso apresentando justamente uma ideologia contrária que se baseava na ideia, vamos aqui entre nós, embora dizendo-se humanista, que colocava o homem no centro de um ser humano, retratado nas pinturas, na arte e tudo mais, como a criatura sensacional, na verdade, vejam que diminuíam cada vez mais a condição do homem. Ele deixava de ser alma para ser um excremento do cérebro, do corpo. Então, o valor do homem passou a ser praticamente nada, e ao morrer, vira nada. Então, ainda hoje, os materialistas, por exemplo, astrônomos ou escritores como Carl Sagan, que fazem questão de mostrar até mesmo figuras da Terra, do nosso planeta, como uma bolinha insignificante no infinito universo. E questionam. Isso é muito bom, porque eles questionam. E dizem assim: como você se vê nessa coisinha tão insignificante no infinito das galáxias, dos sistemas planetários existentes? Ora, é evidente que parece que há um propósito definido de que a gente se sinta exatamente insignificantes filhos da grandeza infinita do universo, mas insignificantes praticamente nada. Difícil de conceber a nossa existência. E olha que estão pensando, quando eles colocam isso, eles estão pensando em corpos. Imagina. Não estão pensando naquele produto insignificante do cérebro. Então vamos pensar, diante dessa pressão que tenta reduzir o nosso valor, reduzir o nosso valor
praticamente nada antes e a nada depois, verifiquemos que o valor que nos é dado, que nos é colocado pelos materialistas, é um valor de zero. Quase zero, agora, no futuro, exatamente zero. Como nós não nos deixamos levar, qual o valor que nós vamos nos dar hoje, agora? Que valor vamos nos dar? Olá, queridos amigos, estamos aqui para a gravação de mais uma matéria para o programa Reflexão sobre a Vida. Levaremos a seguinte pergunta aos nossos entrevistados: qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você? E em seguida, qual é o valor que você se dá? Qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você? É difícil, né? Eu não sei, acho que é boa companheira, amiga, atenciosa, acho que é isso. Certo. E qual é o valor que você se dá? De me valorizar, de estar atenta com as pessoas, né? Eu acho que essa é a minha parte. E qual é o valor que o senhor acha que as pessoas dão a você? Naquilo que apresento para elas, que dão certo valor. Mas eu tenho que me apresentar para elas às vezes. Porque às vezes a pessoa não vem assim, ver o que você é, por simplesmente ver você, né? Você tem que conversar com ela, daí você demonstra que você é alguma coisa, que pode ajudar ela, e ela talvez dê um valor para você. Talvez certo. Por aí. E qual é o valor que você se dá? Eu acho que estou sendo útil para a família, para o meu neto, para a sociedade também. Qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você? Pela minha conduta, alguns me valorizam um pouco, outros talvez nada, né? E qual é o valor que você se dá? Eu me dou muito valor. Sou trabalhador, sou honesto. Qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você? Sei lá, eu acho que pela minha honestidade, pela minha sinceridade e pela pessoa que eu sou, que eu procuro ser. Por isso que eu tenho muito valor. E qual é o valor que você se dá? Eu dou valor de eu ter saúde, de eu ser uma pessoa feliz na vida, apesar de todos os problemas que a gente tem, né? Que todo mundo tem. Mas eu sou uma pessoa feliz porque eu tive bons pais, tive uma família excelente. Então eu sou uma pessoa feliz. Qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você? Qual é o valor? Retribui com respeito, com dedicação, né? E qual é o valor que você se dá? Procuro ser correto, né? Seguir os meus princípios, né? De criação e tudo mais. Acredito que seja isso. Qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você? Tu mandou para mim? Rapaz do céu, muito baixo. Eu moro no sítio e lido com os vacas lá. Então a vida é simples minha lá. Só isso mesmo. Certo. E qual é o valor que você se dá? Muito bem. Tá bom. Qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você? O valor que as pessoas dão a mim? É uma pergunta muito difícil de responder porque depende das pessoas, não depende de mim. Eu nunca havia pensado numa resposta para essa pergunta, mas sei lá, se estimar de 0 a 10 uma resposta para essa pergunta, 7. E qual é o valor que você se dá? 9. Bem. Qual é o valor que você acha que as pessoas dão a você?
No dia de hoje, nenhuma. Ninguém valoriza ninguém mais hoje em dia. E qual é o valor que você se dá? Eu me valorizo. Eu me valorizo que eu sou batalhador. E dou nota 10. Qual o valor que você acha que as pessoas dão a você? Não sei. Eu acho que as pessoas me valorizam bastante. Certo. E qual é o valor que você se dá? Eu me dou bastante valor. Se eu não me valorizar, quem vai valorizar? Veja, é só perceber o seguinte. Você, o eu que está aí, está presente aí? Está presente? Muito bom. Eu estou presente aqui. Não há como negar essa presença do eu. Mais uma vez, é uma presença de existência. Eu sou, eu existo e você aí igualmente. Então, qual o valor que nós vamos nos dar? Aqui, com a morte, o valor que nos dão os cientistas é de zero, porque a ausência da psique, a ausência do eu. Ora, então, vamos dar um valor compatível com a nossa presença e existência. Diferente de zero, correto? Este, então, é um valor de verdade. 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 Quando eu falo em verdade, alguns problemas aparecem. Vejamos. Que tipo de problemas que aparecem? Que tipo de problema surge quando a gente fala em verdade? Que tipo de problema surge quando eu ouso me dar um valor de verdade, de presença de verdade, de existência de um? Qual é o tipo de problema que aparece? Eu vou tentar explicar o tipo de problema lembrando de uma cena, de um episódio que está nos evangelhos do filósofo Jesus, porque é assim que vejo Jesus, mais ou menos como Sócrates, um filósofo que não deixou nada escrito sobre si mesmo, sobre suas ideias, e que os demais escreveram sobre ele aquilo que queriam escrever sobre ele. Alguma coisa certamente ficou e outras coisas se perderam, claro. Jesus, diante do poder romano que se impunha sobre os judeus, e Jesus, aprisionado, foi levado ao cônsul romano, ao procurador romano, muitas vezes tratado como governador daquela província, daquele domínio romano. E Jesus falava sobre a verdade. Jesus, de uma filosofia extraordinária, ele dizia: só a verdade vos libertará. Interessante. Libertará de quê? É evidente que é da mentira, dos mentirosos, daqueles que mentem para para manter o poder sobre outros, ou então conquistar o poder político sobre outros. A mentira é muito útil para isso. E como a ideologia é carregada
dessas mentiras próprias do poder, da ideologia, Jesus dizia que só a verdade poderia libertar. Mas diante de Pilatos, a conversa foi outra. Pilatos perguntou para Jesus, já que Jesus falava sempre em verdade, inclusive ele tinha uma mania de dizer em verdade vos digo, dando uma inflexão de verdade naquilo que falava. Pilatos perguntou, o que é, deixa-me interpretar Pilatos. Pilatos, um homem de poder, um homem que muito acima de Jesus, aquele ser maltrapilho que estava diante dele e que ele entendia como um doido, um bobo, um tonto, um ser insignificante, miserável. O que é a verdade? Ao fazer essa pergunta, Pilatos se colocou na condição do chamado cético, ou então do cético relativista. O que faz o cético? O cético diz assim, verdade não existe. Vejam vocês que interessante, isto que ele está falando, ele quer que a gente acredite que é verdade, que verdade não existe. Ele diz para nós que não existe verdade e existe. Isto chama-se contradição. Contradição demonstra a mentira. Toda vez que a pessoa entra em contradição, ela está mentindo. Muito bem. E Jesus, então, deve ter pensado, não vale a pena perder meu tempo. E não respondeu coisa nenhuma. Deu a Pilatos o silêncio, porque só o silêncio é cabível para quem faz uma pergunta como essa. Eu explico por quê é só o silêncio. Porque quem pergunta o que é a verdade nunca procurou saber o que é a verdade, não sabe o que é a verdade, não está interessado em procurar a verdade. E vai manter esse comportamento. Pilatos, evidentemente, não estava ali para aprender com Jesus. Não havia humildade nele. Então ele não perguntou para aprender. Se ele não perguntou para aprender e nunca procurou saber o que era a verdade, ele não estava interessado em verdade. Logo, Jesus estava certo em não responder. Poder-se-ia dizer, então Jesus, né, que tem sempre quem fala isso, Jesus é o dono da verdade, não Pilatos é o dono da verdade, porque Pilatos não procurava a verdade, e não procura porque já tem, que é o caso do cético que eu acabei de falar. Ele já tem a verdade, e tem também o cético relativista. Ele diz assim, a verdade é relativa. Você já ouviu a pessoa falar isso? Quando ela diz que a verdade é relativa, ela está dizendo que a verdade é relativa à opinião dela. Ele diz a minha verdade, a sua verdade. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo que a verdade é relativa à opinião dela. Sabe por quê? Veja bem.
Nós fizemos o desenho aqui, vocês lembram? Mostrando que o conhecimento, seja ele qual for, o saber, é uma representação mental. É uma representação do quê? Sendo científica, filosófica, um conhecimento, um saber rigoroso, inteligente. Esta representação mental, esta produção do homem pretende representar a realidade. Pretende representar a realidade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Se ele estivesse interessado em aprender realmente, Jesus poderia convidá-lo a sentar-se. Vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí ele cruzaria as pernas assim e explicaria. Meu caro Pilatos, veja bem, a verdade é uma tentativa humana, uma tentativa de chegar a um conhecimento exato das coisas. Essa tentativa, ela se dá buscando-se uma precisão, um conhecimento exato da matemática, por exemplo. Então, a verdade a gente identifica por dois critérios fundamentais. Então, a verdade exige dois critérios. Esses critérios são a apresentação de evidências e provas. Quando eu disse, eu estou aqui e você está aí, você percebe isso, isso é algo incontestável, eu estou demonstrando experimentalmente, cientificamente. Este é um dos critérios exigidos, evidências, que a gente chama de provas. Provas da verdade. Estas evidências e essas provas podem ser experimental, como agora eu acabei de demonstrar, mas pode ser, como eu já disse agora há pouco, por uma lógica matemática, por argumentos lógicos que mostram ser inegável aquilo que se está afirmando. Então, eu digo, todos os pontos de um círculo estão equidistantes do centro, do ponto central. Você vai verificar e você comprova. Eu digo, 2 com mais 2 dá 4. Você vai verificar em qualquer parte do mundo. Quem quiser verificar, tem uma demonstração do aspecto lógico, matemático. São os dois critérios que definem a verdade. Por meio da verdade, a gente pretende, então, nos aproximar da verdade de nossa existência, daquilo que somos, e
desenvolver então, de verdade em verdade, desenvolver uma maior proximidade do significado da vida e da morte. Em outras reflexões, nós devemos então encontrar o número 2. Qual será? No nosso próximo programa, então, deveremos encontrar o número 2, para que nós possamos desenvolver uma reflexão melhor a respeito do eu. Vamos ver, então, de maneira racional, as possibilidades de desaparecer após a morte ou de continuar. Você topa? Se você topa, espero que esteja aqui comigo no próximo programa. Por enquanto, eu vou agradecer a sua presença comigo hoje, pela sua paciência, e fico aguardando você no próximo. Tchau.